O PSG vem se tornando o maior clube da França, sendo quase imparável, ganhando todos os campeonatos franceses e agora acaba de chegar numa final de Champions League, tendo chances reais de ser campeão. Mas nem sempre foi assim. Até poucos anos atrás, o PSG era um time que nem existia e hoje chega à sua final de Champions League pela segunda vez. Fala galera, me chamo Arthur e hoje eu vou contar pra vocês a história do PSG, um time minúsculo da França que hoje vem se tornando um dos maiores clubes do mundo em termos de relevância, poder financeiro. E hoje eu vou contar a história pra vocês, então fica ligadinho aí. A maior cidade da França, Paris, passou um tempo sem ter um time forte que representasse. Havia clubes, mas eram bem fracos. Um deles caiu para a terceira divisão ainda nos anos 60 e sequer tinha torcida. Em 1969, criaram o Paris FC, que ainda não se chamava Paris Saint-Germain, o nosso famoso PSG. Em Marselha já existia o Olympique de Marselha e na cidade de Lyon também já tinha o seu. Mas e a cidade de Paris? Eles não tinham nenhum time forte. Mas de alguma forma eles queriam ter um time forte na primeira divisão. Foi aí que eles tentaram com o Stade Ardennes da primeira divisão, mas tomaram um não bem bonito. Eles acharam outro da segunda divisão, o Saint-Germain, recém-promovido da terceira divisão. Em 1970, os dois clubes se uniram e foi assim que nasceu o Paris Saint-Germain. Quase o nome que a gente conhece, mas ainda não é o PSG. Já já vocês vão saber o porquê não é. Depois dessa fusão, subiram na temporada 71 a 72, disputaram a Ligue 1 pela primeira vez, ficaram em 16º lugar e logo começaram os problemas financeiros. A prefeitura de Paris até ofereceu ajuda, mas com uma condição: mudar o nome para apenas Paris FC. Aí começou a treta pesada. A galera do antigo Paris FC até topou, mas o pessoal do Saint-Germain não quis de jeito nenhum. E aí começou a treta onde eles dividiram. Eles tinham acabado de se juntar e já tinham se dividido. E aí criou o Paris FC, que ficou na primeira divisão com os principais jogadores, quase todos os titulares. E o PSG que a gente conhece hoje, né? Ele foi com os reservas e foi rebaixado para a terceira divisão. Olha aí, pessoal, nem para a segunda eles foram para a terceira. Mas olha como são as coisas, né, pessoal? O PSG que a gente conhece hoje, que foi para a terceira, ele subiu da terceira para a segunda e depois voltou para a elite logo depois. Já o Paris FC, olha só, no mesmo ano que o PSG subiu, o Paris FC caiu, né? Olha que absurdo. O PSG jogava a Ligue 1, mas não conquistava títulos até 1982, quando venceu a Copa da França nos pênaltis contra um time chamado Saint-Étienne, que vocês conhecem. Em 1983, levantou a taça novamente, mas dessa vez superando o Nantes. O grande sonho, porém, era vencer a Ligue 1. E em 1985 e 86, conseguiram. Campeões franceses pela primeira vez. E olha só, invictos em casa, pessoal. Só que o ano seguinte já caíram para a 7ª posição. Em 1988, terminaram em 15º, quase rebaixados novamente. O presidente Borelli, que já estava no clube há anos, deixou o comando e o PSG ficou perto da falência. Desde 1974, o time mandava seus jogos para o estádio que a gente conhece hoje, que é o Parque dos Príncipes. O uniforme do clube também passou por mudanças. Antes era todo vermelho, mas com a chegada do presidente Daniel Hector, adotaram azul, vermelho e branco, cores que representam o Paris Saint-Germain, que é o que a gente conhece hoje. O escudo também mudou. Até 1972, era uma bola com uma caravela, símbolo presente até no brasão da cidade. E em 1974, passou a ser o que conhecemos hoje, com a Torre Eiffel, um berço que simboliza Saint-Germain. Em 1964, o PSG conquistou a Recopa Europeia, Taça dos Vencedores de Taças, que é tipo uma espécie de campeão dos campeões, vencendo o Celtic, Parma, Deportivo e o Rapid Viena na grande final. Um ano antes, em 1994, o clube levantou a Copa da França e a Copa da Liga, mas perdeu jogadores importantes como Ginola e George Weah, que foi para o Milan e acabou ganhando a bola de ouro. Apesar disso, na Champions de 1994 foi histórica. O PSG ganhou todos os jogos na fase de grupos, até contra o Bayern. Eliminou o Barcelona nas quartas, mas caiu na semi diante do Milan, perdendo por 3-0. Tudo isso começou em 1991, quando o Canal Mais, gigante da TV francesa, é tipo uma espécie de Globo francesa, mais voltada para o esporte, chegou para salvar o clube. Com o novo dinheiro, Borelli deixou o cargo e Michel Denisot assumiu.
Ali começava a Era de Ouro. O PSG passou a contratar grandes nomes como Raí, Georges Weah, até mudar um escudo de novo, mas o novo escudo ficou bem sem graça, só com as letras PSG. E em 1994, com o time embalado, conquistaram o segundo título francês e garantiram a vaga na Champions. No ano seguinte, o time chegou de novo à final, mas perdeu para o Barcelona do Ronaldo. Em 1998, conquistaram a Copa da França, a Copa da Liga e a Supercopa. 3 títulos no mesmo ano, mas depois foi só ladeira abaixo. O vexame já vinha antes. Em 1999, terminaram em 9º lugar na Ligue 1 e ainda foram eliminados por um time pequeno de Israel na Recopa. Gastaram mal, contrataram pior ainda e perderam jogadores importantes. Michel Denisot saiu e tudo começou a ruir. Em 2006 ficaram em 9º lugar de novo e em 2007 em 15º. Já em 2008 ficaram em 16º de novo. Quase caíram, chegaram até a entrar na zona de rebaixamento, mas por pouco nas últimas rodadas o time se livrou. Antes disso, o Canal Mais já tinha vendido o clube para um grupo, depois de ganhar a Copa da França em 2004, mas depois não venceram mais nada. Em 2003 perderam essa mesma Copa, mesmo com o Ronaldinho Gaúcho, que passou 2 anos lá, antes de ir pro Barça. O PSG não saiu do lugar. Tentaram se reerguer, reduziram dívidas, fizeram esforço, mas não adiantou de nada. O PSG tentou de tudo, mas não adiantou de nada. Mas sabe algo que pode fazer muita diferença? É você se inscrever no canal. Pessoal, eu tenho uma meta de ultrapassar o MrBeast, o maior youtuber do mundo, e para isso eu conto com a sua ajuda. Então, por favor, pessoal, se inscreva, comenta qualquer coisa aqui. Aliás, não, comenta qualquer coisa não. Já que o PSG tá na final, eu quero que você comente aqui embaixo quanto você acha que vai ser o placar. Então, pessoal, por favor, comente aqui, tá? Quanto que você acha que vai ser o placar e quem vai ser o favorito. Óbvio, né? Falou o placar, já falou quem vai ser o favorito, né? Então se inscreva aqui no meu canal, tá? E vamos à meta de ultrapassar o MrBeast, o maior youtuber do mundo. Em 2008, tudo mudou. A Qatar Sports Investments, a QSI, ligada ao governo do Qatar, comprou o PSG. A ideia era promover o país, né, o Qatar, usando o clube como vitrine. O comandante Nasser Al-Khelaifi assumiu a presidência e deu início à transformação total. Pessoal, logo no primeiro ano, chegaram reforços de peso. Pastore, Thiago Motta, Matuidi. Só nessa janela foram mais de 105 milhões de euros investidos. Na temporada 2012-2013, os gastos aumentaram mais ainda. Nomes como Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti, Lucas Moura. Só nessa janela também foram mais de 150 milhões de euros investidos, pessoal. Olha que número insano. Ou seja, em apenas 2 anos, o clube gastou mais do que toda a década anterior. Em 2013, o escudo foi redesenhado, tiraram um berço e o 1970, focando apenas no Paris, tudo com um visual mais moderno e cores mais chamativas, não tão chamativas, mas cores mais vivas. E as contratações seguiram firme e forte. Vieram nomes como Cavani, Marquinhos, Davi Luiz, Di Maria, Draxler, pessoal. Olha só, quem é que lembra do Draxler? E aí, pessoal, chegou em 2017, o mundo do futebol parou. O PSG fez a maior contratação da história, tirando o Neymar Prime do Barcelona por incríveis, pessoal, 222 milhões de euros. Foi a maior negociação do planeta até então e até hoje é uma das maiores do mundo, se não a maior ainda. E os caras, não contentes em tirar o Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros, eles foram lá no Mônaco e tiraram o Tartaruga Ninja, o Mbappé, por 135 milhões. Cara, em 2 anos os caras investiram um valor absurdo, quase 450 milhões de euros. Cara, é muito absurdo isso, é muita loucura. E agora, pessoal, vamos aos números que a QSI, né, a Qatar Sports Investment, que foi a empresa que comprou o PSG, que foi em 2011. Pessoal, agora vamos aos números deles, de 2011 até 2025, e esse vídeo é antes da final da Champions, tá, pessoal? Então vamos aos números agora. Títulos conquistados pelo PSG de 2011 até 2024. Competições nacionais. Só o campeonato francês, pessoal, foram 10 títulos. Olha que insanidade. Foi na temporada 2012, 2013, 13, 14, 15, 16, aí 15, 17, 18, 18, 19, 19 e 20, 20 e 22, 22 e 23 e também na temporada 23 e 24. Olha que número maluco, né? Já na Copa da França foram 10 títulos. Nas temporadas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
e 23-24. Já na Copa da Liga Francesa foram 6 títulos, pessoal. Eu vou falar só o ano, tá? Porque vai ser mais rápido, mas foi na temporada 13-14, 15-16, 17 e na temporada 19-20, pessoal. E também teve a Supercopa da França, com 11 títulos, onde foi 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. Olha isso, cara, que insano isso aí. Aí, já nas competições internacionais, durante todo esse período o PSG não conquistou nenhum título, mas isso pode mudar agora, né? Em resumo, pessoal, o PSG, desde quando a Qatar começou a controlar o PSG, né, com o Nasser Al-Khelaifi, o time já conquistou 34 títulos. Olha isso, pessoal, é uma média de 3 títulos por ano. É um absurdo de número, muito doido ver um clube que até 40, até 50 anos atrás mal existia e hoje tem esses números absurdos. Agora, pessoal, um momento especial aqui. Já que o PSG está na final, vamos fazer aí uma espécie de retrospectiva de como foi a campanha do PSG até a final dessa edição de Champions League. Vamos aos números. Nesta temporada, a Champions League adotou um novo formato com 36 equipes em uma única liga, onde cada time disputou 8 partidas contra adversários diferentes. O PSG terminou em 15º lugar, garantindo vaga nos playoffs de mata-mata. Resultados do PSG na fase da Liga. O PSG venceu de 1-0 contra o Girona, na estreia, com vitória em casa. Depois perdeu para o Arsenal de 2-0, derrota fora de casa. Depois teve um PSG versus PSV, que ficou empatado, né, 1-1 fora de casa. Pessoal, aqui só vai uma curiosidade. Quando eu era molequinho, né, eu jogava bomba pet, e eu não sabia mal ler, pra vocês terem ideia. Quando eu via o PSG e o PSV, na minha cabeça, pessoal, o PSG era o maior rival do PSV, né? Olha que loucura, o PSG na França e o PSV da Holanda, se eu não me engano, né? E na minha cabeça, os dois eram os maiores rivais. Até eu saber, né, que o PSV ficava numa liga completamente diferente, né, de outro país, e o PSG de outro. Mas voltando, o PSG perdeu de 1-2 pro Atlético de Madrid, outra derrota, né, em casa. Depois perdeu para o Bayern de 1-0, derrota fora de casa, e venceu o Salzburg por 3-0, vitória convincente fora de casa. Depois pegou o Manchester City, deu uma lapada de 4-2, né? Lembrando que esse Manchester City era aquele que o time tava completamente em crise, né? O Pep Guardiola completamente perdido, teve até crise de ansiedade, sendo que esse foi um jogo de virada espetacular em casa, pessoal. Também outra vitória por 4-1, também de goleada com o Stuttgart, que esse foi o encerramento e goleada fora de casa. Já nos playoffs, pessoal, né, no mata-mata, foi contra o Brest, e onde o PSG venceu por 3-0, gols de Vitinha e 2 do Dembélé. Isso foi no jogo de ida. Já no jogo de volta, pessoal, outra goleada absurda também, foi 7 jogadores diferentes marcaram, incluindo o Barcola e Nuno Mendes. Muitos jogadores marcaram, pra vocês terem ideia, foi 7 diferentes, meu amigo, foi 7-0. O Brest apoiou bonito. Já nas oitavas de final, contra o Liverpool, o jogo de ida foi 1-0 Liverpool, gol do Elliott nos acréscimos, pessoal, inclusive foi um jogão isso aí, tá? Já no jogo de volta, o PSG, ele ganhou de 1-0, gol do Dembélé nos pênaltis, e o PSG venceu por 4-1 nos pênaltis, né, com o Donnarumma defendendo 2 cobranças absurdas, pessoal, salvando aí o PSG, né, para poder chegar nas quartas de final. E falando de quartas de final, o jogo foi contra o Aston Villa, né, da Inglaterra, onde no jogo de ida o PSG venceu por 3-1. Já no jogo de volta, o Aston Villa venceu por 3-2, mas no total, né, apesar da derrota, o PSG avançou com o placar agregado, né, que deu 5-4 aí, fazendo com que o PSG chegasse na semifinal. E aqui sim, pessoal, o jogo contra o Arsenal, né, o jogo de ida foi 1-0 PSG, gol do Dembélé aos 3 minutos. Já no jogo de volta, pessoal, que inclusive foi um jogaço aí, tá? O PSG venceu por 2-1 o Arsenal, né? Gols do Fabian Ruiz, Hakimi, Saka. E com essa vitória, né, o PSG chegou na grande final. E a grande final, pessoal, será disputada no sábado, dia 31 de maio, como eu já falei pra vocês, né? Às 8 horas, horário local, em Munique, na Alemanha. O PSG busca seu primeiro título de Champions League, né? Enquanto a Inter de Milão, né, tenta aí ampliar sua coleção de troféus, que já é grande. Foi assim que um dos clubes mais ricos do mundo conseguiu chegar na final da Champions League. E uma final essa até sem grandes estrelas, né? Um time aí que poderia criar a maior seleção de todos os tempos, colocando Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Poderia ter colocado o maior goleiro do mundo, o melhor lateral. Tem grandes estrelas assim, né? Nome de peso, só com o puro talento mesmo. Foi um time que chegou na final da Champions League. E foi assim, né? Um time mais ricos do mundo chegou na final. E falando de riqueza, pessoal, tá? Se você clicar nesse vídeo aqui, você vai ver a história de um jogador que ele é absurdo de rico. O cara é 100 vezes mais rico que Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar juntos. É isso mesmo, pessoal. Então, se você clicar nesse vídeo aqui, você vai ver a história desse jogador que ainda tá ativo e é novo, tá? E o cara tem uma riqueza absurda. E se você clicar nesse vídeo agora, você vai ver. Te espero lá. Falou e até a próxima.